Porque a análise funcional certinha a gente tem antecedente, comportamento, consequência. Mas como eu não consegui passar por esses conceitos com vocês, então eu fiz ali o comportamento, que eu expliquei para vocês também como identificar um comportamento, né, lá no material do Telegram. E o que aconteceu imediatamente antes do comportamento e o que aconteceu imediatamente depois do comportamento. Quando a gente consegue identificar isso, então, por exemplo, vou pegar uma situação fictícia aqui. Uma criança, o comportamento dela foi chorar para poder conseguir. O comportamento dela foi chorar, né? A situação, então, ela tava com fome, queria pegar a mamadeira e aí ela chorou querendo pegar a mamadeira. O que aconteceu imediatamente antes foi que a criança viu a mamadeira, ela olhou a mamadeira. E o que aconteceu imediatamente depois foi que a mãe entregou a mamadeira para a criança quando a criança chorou. Então, o que acabou acontecendo nessa situação? Né? O comportamento de choro acabou sendo reforçado. Por quê? Porque o choro funcionou. A criança queria a mamadeira, ela chorou para poder conseguir essa mamadeira e aí a mãe entregou a mamadeira para ela. E aí, acabou sendo reforçado o comportamento inapropriado, tá bom, pessoal? Então, por isso que a gente precisa identificar o que acontece imediatamente antes e o que acontece imediatamente depois do comportamento. Por quê? Se eu consigo pensar no que acontece imediatamente antes do comportamento, ela viu a mamadeira. Então, talvez eu consiga pensar na prevenção, que foi um pouquinho do que a gente falou na nossa aula de ontem, né? Porque eu mexendo nesse antecedente aí, né, no que aconteceu antes do comportamento inapropriado, talvez eu consiga mudar esse comportamento. Então, se antes da criança chorar, eu chegar lá pra ela e pedir pra ela apontar para poder conseguir a mamadeira, eu já vou ter mudado essa situação. O que vai fazer com que ela ganhe a mamadeira agora vai ser o apontar e não o choro. Então a gente vai estar reforçando um comportamento apropriado, uma habilidade que essa criança precisa alcançar para ela conseguir, né, se comunicar de maneira melhor. A gente falou muito sobre isso também nas aulas, né? Sobre como é importante a gente pensar qual habilidade que está faltando ali naquela criança para ela conseguir superar esses comportamentos inapropriados, porque a gente entendeu que os comportamentos inapropriados eles acontecem por falta de habilidade, né? Então a criança está precisando de ter novas ferramentas para ela conseguir se comunicar de uma maneira mais efetiva. Então a gente passa um exercício para vocês, né, de vocês pensarem assim, quais comportamentos que a minha criança faz que são desafiadores, que são inapropriados? Qual habilidade que talvez possa estar faltando na minha criança para ela conseguir superar esse comportamento, né? Então, se a minha criança chora para conseguir tudo que ela quer, talvez ela tá precisando de uma comunicação funcional. Então, a gente precisa ensinar essa criança a apontar, a fazer contato visual, a chamar quando quer alguma coisa, né? Enfim, a gente precisa dar aí essas ferramentas para que essa criança se comporte de maneira... Ai, gente, eu com batom no dente, ó, no meio da live. Enfim, a gente precisa dar as ferramentas para que essa criança se comporte de uma maneira mais apropriada, né? Então não adianta também só a gente não fazer, não reforçar o comportamento inapropriado, né? A gente falou bastante sobre isso também. Porque se eu só deixo de reforçar o comportamento desafiador, essa criança não vai saber como se comportar. Então a gente precisa focar muito no como também, tá bom? Dani, meu filho e meus alunos têm uma dificuldade enorme por causa da coordenação motora deles. Como melhorar isso? Existe algum livro falando sobre isso que vocês indicam? Então, Dani, a questão da coordenação motora, a gente precisa primeiro olhar, fazer uma avaliação para ver se essa criança que está tendo dificuldade, ela possui algum transtorno da coordenação motora. Então, talvez se ela tem alguma dificuldade de planejamento motor, se ela tem um tônus rebaixado, tônus muscular, né, rebaixado, enfim, a gente precisa entender aí onde que mora essa dificuldade na coordenação motora. É coordenação motora fina, é coordenação motora grossa, é coordenação global, né? A gente precisa entender isso primeiro. E entendendo, né, fazendo uma avaliação de fato de onde mora essa dificuldade, exercício. Aí é fazendo exercício para coordenação motora. Então, coordenação motora fina e sempre adequando para a idade da criança, né? Se é uma criança pitiquinha, a gente pode fazer circuito motor, que ajuda a trabalhar comandos, ajuda a trabalhar o segmento de instrução, né? Enfim.
Em relação a livro que fala sobre a coordenação motora, de cabeça eu não sei te falar. Depois manda uma DM pra gente que eu procuro algum material sobre isso pra você, tá bom? Essa mandou uma. Aqui, pelo que vi, dou uma demanda, minha criança chora, mas logo depois atende. A primeira reação é sempre chorar ou gritar como protesto. Ah, muito interessante a sua análise, Vanessa. Sabe por quê? A questão daí já não é fuga, porque ela atende a demanda. Então, ela não tá querendo fugir da demanda. Talvez tenha um pouquinho de esquiva, mas o principal aí, você já disse na sua frase, ela tá chorando como protesto. Então, o que isso quer dizer? Tá faltando a comunicação dela. Ela tá faltando ela conseguir protestar de outra maneira. Porque, gente, isso é importante também, tá? Eu vou falar com vocês. Eu sei que é muito difícil a gente querer ensinar pra nossa criança a falar não, a falar que não quer, porque depois vira um não, 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 não. Mas, assim, é muito importante. Por quê? Gente, várias vezes me pedem pra fazer alguma coisa e eu não quero fazer. E aí? Né? Se a sua criança não dá conta de falar que ela não quer fazer, que ela não gosta, tá tudo bem ela falar que ela não gosta. Ela pode fazer mesmo assim, fazer não gostando, né? A gente faz muito isso durante o nosso dia a dia, a gente faz as coisas sem gostar. Mas ela aprender a protestar é muito legal. Então, assim, aí, Vanessa, depende muito das habilidades dele. Ele é uma criança que é falante ou não falante? Se ele já for falante, você pode ensinar pra ele o não quero. Se ele ainda não fala, você pode... Ixi, minha luz se foi-se. Você pode ensinar pra ele a protestar com a mãozinha. Então, a falar assim, ó, que não quer mais. Com não, com o dedinho, né? Uma coisa, eu não sei se eu falei isso no curso, nas aulas do curso. Porque eu acho que não. A Olha, ela tinha muita dificuldade com isso. E aí, eu ensinei ela a falar não gostei. Quando eu ensinei ela a falar não gostei, melhorou, assim, muitos comportamentos inapropriados. Porque às vezes ela só queria, assim, protestar mesmo. A Vanessa falou que ele é não falante. Então, Vanessa, nesse caso a mãozinha assim, ou então o dedinho assim que não, tá? Ou, assim, você pode tentar uma vocalização. O na também é importante ensinar. A lei, apareceu. Não aceito contato físico com o priminho mais novo. Seria uma rigidez de comportamento? Ele é não falante. Ale, pode ser ou pode ser uma questão sensorial também. Em relação à questão sensorial, pode ser do toque. Então, ele tem dificuldade com o toque físico. Isso é muito comum. A Oli mesmo tinha bastante dificuldade. Ela tem até hoje. É até bonitinho que ela me abraça. Ela já vem assim, ó. Ela vem pra me abraçar, tipo, eu vou te abraçar, eu quero te abraçar, mas nos meus limites, sabe? Então pode ser essa questão do contato físico dissensorial ou pode ser uma rigidez também. Aí você tem que perceber, por exemplo, ele aceita o contato físico em outras situações? Se ele aceita em outras situações, provavelmente é uma rigidez comportamental. Se ele não aceita em outras situações, aí pode ser que seja o sensorial mesmo. Aí, nas duas questões, né, sendo rigidez ou sendo sensorial, o procedimento é a dessensibilização. Porque, assim, no caso do sensorial é ir fazendo o toque aos pouquinhos, começando às vezes com o toque com outras coisas, né, que ele gosta, tipo uma bolinha, alguma coisa assim, e ir tirando aos pouquinhos e passando pra mão. E com o priminho a mesma forma. Então, assim, às vezes a gente precisa treinar isso em casa, porque explicar pra outra criança e ter a colaboração da outra criança nesse sentido, às vezes é difícil, né? De, tipo assim, explicar que ele tem que ir mais devagar e tudo mais. Então, é melhor treinar em casa, você treinando essa dessensibilização, pra ver se vai funcionar. Aldelita, meu filho, 2 anos e 3 meses... 2 meses no Denver, está com muita fuga, atenção no máximo 2 minutos com o brinquedo e perde o interesse. Sempre tem fuga quando antecede uma variação ou uma demanda. Então, nesse caso aí, tá me cheirando a fuga sistemática e com esquiva, inclusive, né? O que você tem que fazer, Aldelita? Aí é fazer o procedimento de correção mesmo. E outra coisa... Fechar, são 2 coisas muito importantes para crianças que são muito fujonas. Você vai fechar a atividade assim que a criança tiver qualquer interação recíproca.
que isso quer dizer? Você tá lá brincando com a criança interagiu com você uma vez, por exemplo, ela aceitou uma variação, fecha, guarda, acabou a brincadeira, como reforço diferencial. Esse é um conceito muito importante também quando a gente fala de gestão de comportamento. Porque assim, a gente precisa parar de reforçar o comportamento inapropriado e dar um reforço extra pro comportamento apropriado, né? Então aí no caso, ele teve um comportamento apropriado de ficar mais tempo na atividade, ainda topou uma variação e, veja bem, ficar mais tempo na atividade para uma criança que é fujona não tem problema ser 30 segundos, tá? Primeiro a gente precisa, assim, deixar bem consistente de ter a atividade ter início, meio e fim sem ele fugir. Depois que tiver muito consistente disso, pode ser 30 segundos, não tem problema. Aí sim a gente vai aumentando o tempo. Mas primeiro essa consistência da atividade ter início, meio e fim é muito importante. Então a gente faz o reforço diferencial guardando, porque se ele foge muito, o guardar pra ele, né, pra poder sair da brincadeira vai ser reforçador. Ele vai gostar, vai ser bom pra ele. Então a gente guarda como reforço diferencial. E isso é assim, ó, muito, muito, muito consistente. E se por acaso acontecer fuga, fazer o procedimento também muito consistente, igual eu ensinei pra vocês. Vai atrás da criança, né, com o brinquedo que estiver pegando, não precisa pegar o brinquedo inteiro, pega uma, duas peças, vai atrás da criança bem rapidinho. Dá uma demanda, sobe suporte para a criança fazer. Dá a segunda demanda, sobe suporte para a criança fazer. Terceira demanda, subir suporte, gente, é o que eu tenho um vídeo aqui explicando, depois a gente linka para vocês. Mas é assim, né? É o suporte que a gente dá para a criança responder. Então vai que é para poder encaixar. Então a gente vai falar encaixa aqui, encaixa, que é o verbal, gestual, físico parcial e físico total. Então a gente dá esses suportes para poder a criança responder a demanda que a gente pediu. Então você sobe o suporte bem rapidinho, dá 2, 3 demandas e guarda. Acabou a brincadeira, acabou o brinquedo, passa para o outro. Mas o mais importante é você fechar a atividade com a criança sem fugir e fazer isso muito, muito, muito consistente. E no caso da fuga, por exemplo, para tomar banho, para fazer as refeições, qual o melhor manejo? Então, quando a gente fala de fuga dentro da rotina, o manejo já é um pouco diferente do procedimento que eu acabei de falar pra vocês. Por quê? Gente, não adianta a gente pegar a criança esperneando e levar a criança esperneando pro banho, né? Assim, primeiro que isso vai criar uma aversão muito grande na criança. A criança depois não vai querer tomar banho porque ela teve uma experiência ali ruim, né, negativa. E segundo, que assim, a gente não vai estar ensinando nada pra criança, sabe? Então assim, a gente precisa pensar quando é nessa questão, na prevenção. Igual eu falei lá nas aulas do curso, fazer uma rotina visual bem estabelecida, fazer combinados com a criança, né? O primeiro e depois também é muito legal, porque às vezes as crianças têm dificuldade com aquela rotina imensa, né? De tudo que a criança vai fazer no dia. Então, você pode fazer uma rotina assim, primeiro, depois. Então, você tem os cards e aí você vai colando os cards lá conforme vocês vão fazendo. Então, você pode sempre colocar uma coisa muito reforçadora depois do banho. Por exemplo, primeiro você vai tomar banho, isso antes de chamar a criança pro banho. Primeiro você vai tomar banho, depois você vai ver desenho, depois você vai comer a comida favorita, depois você vai brincar com o brinquedo favorito, enfim. O que é legal que a sua criança gosta, o que é reforçador aí pra sua criança. E beleza, fazer isso, né, trabalhar bastante na prevenção. E outra coisa, gente, que eu falei na aula do curso também, a gente tem que pensar que a gente tá lidando com crianças. E, gente, as crianças, elas vivem no mundinho da diversão, né? A gente, quando era criança, a gente era assim também. A gente não quer tomar banho, as crianças não querem tomar banho porque elas querem brincar, porque elas querem se divertir, enfim. Então, você talvez tornar esse momento mais lúdico, pode ser que aumente a motivação da sua criança pra fazer aquilo que você tá pedindo, entendeu? Então, assim, em vez de tomar banho, que já virou uma palavra, assim, que já desencadeia a fuga, vamos ali brincar com água, vamos fingir que a gente
vai pro navio do pirata. E aí usa da estratégia que funciona aí na sua casa, né? Não precisa ser nada que eu tô. Cada um vai entender aí o que o pequeno gosta, o que a pequena gosta, o que faz a sua criança ficar mais feliz, ficar mais motivada, sabe? Assim, é muito importante a gente pensar. A motivação, gente, é a nossa melhor amiga. E assim, eu tô falando isso e vocês têm que me ouvir, porque a motivação é a nossa melhor amiga. Se não tem motivação, a gente não consegue construir uma brincadeira, a gente não consegue fazer manejo de comportamento, a gente não consegue ensinar. A gente precisa de ter motivação. Isso vai até pra gente. Se você não tem motivação de levantar da cama, muitas vezes a gente fica aqui, ó, enrolando na cama, vai atrasado pro trabalho porque não tá motivado. E a gente não quer que as nossas crianças façam as tarefas do dia a dia assim, né? A gente quer que elas façam assim, gostando, se divertindo, enfim. Ana, e quando uma criança não aceita escrever, sabe ler, reconhece as letras, mas não aceita escrever, tudo quer fazer pintando ou desenhando? Ana, nesse caso é muito interessante você fazer o pareamento. Então você vai parear uma coisa que a criança gosta muito com uma coisa que a criança não gosta. Então nesse caso, parear quer dizer combinar. Você vai combinar. Então você pode fazer combinados com a sua criança. Por exemplo, ó, a gente vai pintar um pouco com o dedo, né? Enfim, com o lápis. E aí depois a gente vai escrever, fazer um tracinho do A. Aí fez um tracinho do A, volta, pinta mais, aí faz outro tracinho do A. Pinta mais um pouquinho, colore, faz outro, sempre pensando na motivação. Outra coisa que você pode fazer, a gente vai escrever o A, depois a gente vai pintar. Então a gente escreve o A primeiro, depois a gente pinta o A, e pode escrever com lápis, depois pinta com o dedinho passando assim em cima, né? Que é até uma estratégia legal para poder... na pré-alfabetização aí das crianças. Outra estratégia que você pode usar também por exemplo, ele vai ter que escrever o nome dos bichinhos favoritos. Então você imprime uma imagem do personagem favorito, aí ele tem que escrever embaixo, depois ele pode colorir, enfeitar, colocar cola colorida com glitter, enfim. Trazer mesmo a motivação da criança para a atividade, sempre combinar uma coisa que ela não gosta com uma coisa que ela gosta muito. E fazer isso muito consistente também. Uma vez uma coisa que ela gosta, outra vez uma coisa que ela não gosta, pra gente fazer esse pareamento aí, tá bom? Louca. Se uma criança, quando não consegue fazer uma atividade, não consegue manipular um brinquedo, ela chora, fica irritada e joga os objetos. Nesse caso tá parecendo uma resistência à frustração baixa e um pouco de rigidez também. A pequenininha aqui, a Oli, era muito assim, ela tinha muito comportamento inapropriado por conta de resistência à frustração baixa. Então, o que a gente faz nesse caso? Eu até fiz um vídeo em GTV aqui sobre resistência à frustração. A gente precisa ir trabalhando essa confiança da criança aos pouquinhos. Então, o que eu fazia com a Olha? Eu falava sempre, você consegue, eu te ajudo. Antes mesmo dela começar a fazer, eu já falava, você consegue, você dá conta, eu tô aqui, eu te ajudo. E aí eu ia lá, ajudava, né? Dava o suporte, às vezes até direto. Bem de leve, né? Vai que ele tá aqui tentando colocar uma peça, não tá conseguindo encaixar. Você vem bem de leve, às vezes a gente dá o suporte até na própria peça, porque isso ajuda também a criança se sentir mais confiante, né? Porque ela tá sentindo ali que ela conseguiu encaixar. Então, ir dando essas manipuladas assim no objeto pra criança ir tendo mais confiança nela mesma. E outra coisa que é muito importante é mostrar pra criança que também, às vezes, a gente não dá conta. E tá tudo bem, né? Quando a gente não dá conta, a gente pode pedir ajuda. Então, aí você pode ensinar ele a entregar o objeto na sua mão pra você ajudar ele quando ele não tá conseguindo. Você pode ensinar ele a pedir ajuda verbalmente quando ele não tá conseguindo. E você pode dar o modelo nas brincadeiras também. Muitas vezes, gente, isso eu vejo direto. A gente tá brincando com a criança, eu já fiz isso muitas vezes também. A gente tá aqui brincando com a criança e a gente dá conta de fazer tudo, né, gente? A gente consegue construir uma torre de 15 andares, a gente consegue fazer tudo. E às vezes a gente não percebe o quanto isso impacta na visão da criança sobre ela mesma. Porque ela tá tendo um exemplo de uma pessoa que dá conta de fazer tudo que ela quer.
E uma criança que já tem essa dificuldade, ela vai acabar fugindo mesmo da atividade, por não ter essa confiança. Então, às vezes, a gente dá um modelo de assim, ai, não tô conseguindo construir a torre, me ajuda, pede pra criança ajudar. Ai, minha torre caiu, nossa senhora, acontece, sabe? Assim, dar esses exemplos, mostrar que a gente também erra, que a gente às vezes também não consegue fazer as coisas, né? Assim, eu sei que às vezes a gente fica nesse papel de querer mostrar pra criança que, né, é legal fazer tudo, enfim, mas às vezes a gente acaba esbarrando aí nessa questão. Natália, a questão do guardar os brinquedos aqui é muito angustiante. Natália, vamos lá. Guardar duas coisas que ajudam muito. Consistência ajuda demais. Normalmente o guardar, quando a gente começa a fazer assim, ó, todo brinquedo que eu brincar com a minha criança eu vou guardar. É a primeira habilidade que a criança aprende. Porque assim, você brinca com 15 brinquedos durante um dia. Então, 15 vezes sua criança vai estar tendo a oportunidade de aprender a guardar. Então, essa consistência ajuda demais. Outra coisa, na verdade são 3, talvez sejam 4, tá, gente? Porque vocês sabem que quando eu começo a falar eu não paro nunca mais, né? A segunda coisa é que a gente pode avisar antes, dar a previsibilidade pra criança. Então, por exemplo, ó, daqui a pouco a gente vai guardar. Ó, daqui a um minutinho a gente vai guardar. Daqui a pouquinho a gente vai guardar. Vamos guardar? Então, se a gente avisa antes, a gente já vai preparando a criança para lidar com aquela situação. A terceira coisa é tornar o guardar lúdico. Gente, guardar é muito chato. Nossa senhora, guardar é muito chato. A gente sabe que guardar é chato, né? Eu tenho certeza que vocês aí no fim do dia, quando tá a casa cheinha de brinquedos, vocês ficam pra morrer, né? Então, assim, a gente trazer o lúdico para esse momento do guarda também é muito legal. Eu gosto das musiquinhas. Depois eu vou até fazer um Reels aqui com essa musiquinha, que toda vez que eu falo da musiquinha, todo mundo me pede. Eu vivo mandando áudio pras pessoas aí de como que é a musiquinha. Eu vou fazer um Reels pra gente postar aqui, pra vocês terem a musiquinha sempre e decorarem. Mas é a do guarda-guarda, que é assim: guarda, 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 bem direitinho. Quem guarda tudo, encontra tudo arrumadinho. Aí eu sempre canto essa música, porque sempre ajuda. E às vezes as crianças aprendem tanto que você começa, você não precisa nem pedir, você só começa. Guarda, guarda, guarda. A criança já vem guardando, né? Então isso acaba motivando muito as crianças a guardarem. Não precisa ser essa música, pode ser qualquer música. A gente pode inventar uma música também que seja mais motivadora para sua criança. E outra coisa que eu fazia muito, eu acho que eu falei isso nas aulas do curso também, que eu trazia jeitos diferentes de guardar. Então eu tinha uma brincadeira com a Oli, que quando a gente ia brincar com os blocos dela ficam tipo num saco, assim. Aí a gente brincava que os blocos eram a Dona Aranha. Então a Dona Aranha ia subindo pela parede, a parede era o saquinho, né, dos blocos. Então eu fazia: a Dona Aranha subiu pela parede. E aí o bloco caía dentro do saquinho. Então isso já virou uma brincadeira, acabou virando uma rotina social sensorial. Porque toda vez que eu já começava, ela já vinha e ela se divertia guardando. Então já não ficava aquela coisa muito chata do guardar. E a gente pode, né, ensinar também a criança nesse momento. O momento de guardar não precisa ser só aquela coisa, né, tipo, de guardar todas as peças. A gente pode fazer ser divertido, colocando sons lúdicos. A peça vai cair, pum, e caiu dentro do saquinho, dentro da caixa, enfim. Várias... Aí, gente, ó, exercer a criatividade, entendeu? Pensar fora da caixinha. Luana, sobre a readaptação na creche, quando a criança é super ligada à mãe, então há momentos que fica tranquila, mas há momentos que lembra e chora, grita bastante. Como ajudar nesse comportamento para melhorar? Luana, então, sobre essa questão da adaptação, é complicado porque, assim, a gente não... Nossa, gente, isso é um ponto muito importante. A gente não pode barrar o sentimento das crianças, muito pelo contrário. E eu não quero nunca que vocês achem, da gente falando aqui sobre comportamento, né, sobre gestão, enfim, que a gente vai deixar de valorizar os sentimentos das crianças. Muito pelo contrário, a gente vai valorizar demais, né? Eu acho que, assim, a gente conseguiu passar muito isso nas aulas do mini curso. Mas assim, batendo nessa tecla com vocês de novo, a gente tem sentimentos, né, gente? E assim, uma criança que tá acostumada a ficar com a mãe o dia inteiro, né, ou com a avó, com o pai, enfim, quem seja,
E aí, de repente, ela tem que ir para um lugar novo, com pessoas diferentes, que ela não tem acesso mais àquela pessoa que ela é apegada, né? Que ela se sente segura. Ela vai experienciar uma sensação ruim mesmo. Ela vai experienciar choro, né? O que não pode acontecer é ela se desregular nessa situação. Entendem? Assim, chorar é ok, gente. Chorar é mais do que ok. Chorar é lindo, chorar faz parte. Lindo assim, né? Não entendo que eu tô romantizando aqui o choro. Mas assim, chorar é bom pra gente descarregar o que a gente tá sentindo, sabe? Enfim, faz parte. A gente chora. A gente não quer que as crianças parem de chorar. A gente só não quer que esse choro vire uma desregulação, que vire uma crise, que vire crise de gritos, que a criança comece a se bater, a se machucar, enfim, é daí que a gente tem que intervir. Aí, beleza, dito isso, o que pode ajudar muito nessa questão são historinhas sociais. E outra coisa, pra quem não sabe, historinhas sociais são as historinhas, a gente tem um vídeo aqui no IGTV, viu? Depois procurem aqui no nosso IGTV. São as historinhas que a gente faz pra poder ensinar a criança, para ajudar a criança a entender, na verdade, uma determinada situação. Então, a gente faz a historinha bem adaptada, bem personalizada. Então, por exemplo, não sei o nome da criança, né? Mas, enfim, essa criança tem que ficar longe da mamãe. Por quê? Porque a mamãe tem que trabalhar, porque ir pra escola é legal. Aí a gente põe os pontos negativos pra poder acolher ali o sentimento daquela criança e os pontos positivos. Tipo, ó, quando eu vou pra escola eu tenho brinquedos diferentes. Quando eu vou pra escola eu posso fazer amizades. Quando eu vou pra escola eu posso brincar no parquinho. Enfim, a professora é super legal. E aí a gente ensina pra criança estratégias de enfrentamento. Então, por exemplo, quando eu sentir saudade da minha mãe, o que eu posso fazer? Eu posso pedir um abraço pra professora, eu posso pedir um tempo pra eu me acalmar, eu posso abraçar um bichinho de pelúcia. Então essa é uma estratégia muito legal. Por exemplo, você enviar um bichinho de pelúcia, dá pra ela, ó, quando você sentir saudade da mamãe, é só você pegar o bichinho de pelúcia, pra ela poder ter um conforto também, né? Algo que conforte esse sentimento dela. Enfim, eu acho que pode ajudar bastante. Polly, meu filho tem 3 anos e 7 meses, ele não quer brincar de quase nada, ou quando começa a fazer algo é rápido, derrubando tudo. A única coisa que prende ele é a massinha, porém ele só amassa. Polly, beleza. Então ele brinca de alguma coisa já, ele brinca de massinha. A gente pode usar dessa massinha para poder ampliar o repertório dele. Então o que a gente faz? Beleza, ele só amassa, então eu vou sentar na frente dele, eu vou amassar. Amassa, 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 amassa. E aí eu vou começar a tornar esse amassar mais legal. Então eu vou fazer amassa, amassou. Então a gente é teatral, a gente faz sons vocais lúdicos, enfim, a gente torna ali aquele amassar a coisa mais incrível do mundo. Pra ele pensar tipo assim, opa, tá, eu gosto aqui de amassar, mas quando minha mãe tá aqui, ela fica mais legal essa história, fica mais legal esse negócio de amassar. Então a gente vai aumentando o interesse dele pela gente. Quando a gente aumentar esse interesse dele pela gente, aí a gente começa a variar. Então eu vou amassar, 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 amassar. Depois eu paro um pouquinho e faço uma ação bem parecida. Então eu começo a enrolar. Então eu amasso, 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 faço pum, amassa e volta, amassa de novo. Então você faz uma variação, vê como é que a criança vai reagir. Se a criança mostrar que ela tá interessada, beleza, você continua. Se a criança ficar, né, que não interessou muito, você tenta propor outra variação, enfim. E aí tenta ir ampliando esse repertório da criança de acordo com isso. Melissa, ele tem 4, enrola muito pra comer. 40 minutos deixar ele come sozinho. Porque assim, qual que é a questão? Eu achei engraçada essa pergunta, porque normalmente a gente recebe perguntas assim: como que eu faço pra tirar a televisão da minha criança? A minha criança come só com brinquedos, como que eu faço pra tirar os brinquedos? E aí, enfim, eu acho que em relação a tempo de comer, isso aí é muito complicado da gente mexer, porque cada pessoa tem um tempo pra comer mesmo, né? Eu, por exemplo, sou uma criança que... ó o ato falho. Eu sou uma pessoa que demoro mais pra comer. Eu demoro, assim, uma meia hora pra comer, enfim. Então, é complicado a gente mexer nisso, porque se ele tá comendo sozinho, se ele senta pra comer, tá bem legal, sabe?
Talvez colocar aí um distrator, colocar uma coisa que seja divertida, vai até atrapalhar, né? O que é Franciline, o que fazer quando eles ficam gritando e criando muitas palavras diferentes? Ô, Franci, então, aí vai depender da função, né? Qual que é a função desse gritar? Em quais situações que a sua criança está gritando? O que acontece antes? O que acontece depois? Em relação a criar palavras diferentes, aí pode ser uma estereotipia oral. Que aí é aquela questão polêmica da estereotipia, que teve até uma pergunta aqui em cima, né? Como melhorar as estereotipias? E aí a gente fez até um post, acho que foi semana passada, em relação a isso. Por que acontece? Gente, as estereotipias, elas não se configuram enquanto comportamento inapropriado. Por quê? E eu vou elaborar essa resposta. As crianças, né, as pessoas com autismo, elas fazem as estereotipias por conta de uma necessidade neurológica, inclusive, né? Eu até expliquei isso no post, de regular os estímulos, né? O cérebro das pessoas autistas é muito estimulado. Então, as estereotipias vêm, às vezes, nesse sentido, para poder regular ali aquele organismo que é hiperestimulado. Então, se a gente barra as estereotipias, a gente vai acabar criando outros problemas, entendeu? Assim, a gente vai barrar uma estereotipia, vai aparecer outra, talvez seja outra que seja até mais complicada, né? Então, assim, o que a gente faz essa estereotipia tá causando prejuízos para essa criança, né? Para essa pessoa, enfim. Ou está criando prejuízos para terceiro? O que é prejuízos? A criança se morde enquanto estereotipia, beleza, temos que intervir. A criança bate a cabeça na parede enquanto estereotipia, beleza, temos que intervir. Né? Nesse sentido, ou quando machuca outras pessoas, né? Então a criança gosta de beliscar, ou a criança gosta de puxar o cabelo das pessoas, enfim. Aí nesse sentido a gente intervém. Mas a gente não vai intervir, tipo, parando por completo o comportamento. A gente precisa substituir esse comportamento por outro que dê esse mesmo alívio para a criança, mas que não vai trazer prejuízos nem para ela nem para outros, né? Então a gente precisa fazer essa troca aí com a criança, né? E é exatamente isso. A criança vem beliscar, ó, aqui não, belisca essa bolinha aqui você pode beliscar. E aí você vai fazendo essa troca com muita paciência, com muita consistência, para conseguir redirecionar o comportamento. Ângela, meu filho não deixa eu falar com ninguém, nem no telefone consigo falar direito. Ele fica gritando, chamando a atenção. Como melhorar isso? Ângela, aí a gente tem que identificar se ele tá fazendo isso para conseguir sua atenção ou se ele tá fazendo isso por rigidez, porque ele quer ter controle de quem você tá falando. E aí, como que a gente vai identificar isso, né? Assim, quando você começa a falar no telefone, ele se joga no chão na sua frente, fica olhando pra ver se você tá olhando, né? Enfim, são essas questões aí que a gente tem que ver. Porque se for rigidez, a gente precisa fazer dessensibilização. Então, assim, ele vai ter que aceitar brincar com você de telefone, né? Você fica com o telefone, ele fica com o telefone. Ou então ele vai ter que aceitar você pegar uma imagem de um telefone e ficar fingindo que tá conversando por 2 segundos. E aí aumentando esse tempo aos pouquinhos. E trabalhando isso assim bastante. É um procedimento chato, mas que funciona e que a gente precisa fazer na prevenção. Se for atenção, daí a gestão já é outra. A gente precisa entender por que ele tá querendo tanto sua atenção. Né? Será que ele tá com falta de atenção durante o dia? Será que às vezes vocês, né, na correria do dia a dia, você acaba dando atenção pra ele mais só pra poder, enfim, quando ele tá fazendo uma coisa errada, ou então vocês não estão tendo um tempo de qualidade juntos, né? Aí a gente precisa ver essa questão mesmo. Porque só fazer o procedimento de correção, por exemplo, não dar atenção, não vai adiantar. Historinha social pode ajudar muito nessa situação também. Tipo assim, ó, filhinho, eu preciso falar no telefone. Quando eu falo no telefone, eu fico feliz. Enquanto eu falo no telefone, você pode brincar insira aqui a atividade favorita, né? Enfim, e fazendo esse manejo. Melissa, ele senta na mesa e usa só um talher para comer. Ainda não consegue usar 2. É verbal e fica pedindo brinquedo, mas se dou o brinquedo, ele só brinca. Entendi, Melissa. Então, nesse caso, você pode fazer um combinado com ele. Por
pode falar assim: ah, você vai comer 5 colheradas, aí eu te dou o brinquedo. E você brinca um pouquinho, depois você come mais 5 colheradas e eu te dou o brinquedo de novo, sabe? Você pode tentar fazer isso combinado com ele. Tami, o meu só pra comer se a TV estiver ligada. Mesmo assim, tem que ficar dando pra ele. Então, gente, a alimentação é bem complicada, assim. Essa questão, né, aí você tem que ver. É uma batalha que você quer travar agora ou não? Porque tá tudo bem se não for uma batalha que você quer travar agora. Tá tudo certo. Se for uma batalha que você quer travar agora, aí você tem que ir tirando aos pouquinhos dessa televisão, trocando por um brinquedo, né, e fazendo esse procedimento. O meu filho tem mais comportamento inapropriado que quando menor, choro e grito, vai fazer 3 anos. Isso é muito comum, porque assim, às vezes a criança, ela vai aumentando o repertório dela de cognitivo, né, de motor, enfim, ela vai aprendendo mais habilidades, mas aí a comunicação não acompanha. Então, a falta de comunicação eficaz traz muitos comportamentos inapropriados mesmo. Por isso que, assim, é algo que a gente tem que focar demais. E não só na questão da fala em si, mas às vezes trazer outros meios que a criança pode comunicar, que ela dá conta, né, que ela pode comunicar para poder não ficar tão frustrada. Fran, ele grita sempre por tudo, até brincando. Fran, talvez tenha que ser feito um trabalho aí para ele entender sobre entonação de voz. Talvez seja essa questão, assim. Talvez ele esteja gritando por uma estereotipia. E aí você precisa trabalhar um pouquinho com ele para ele entender assim, ó, né? A gente precisa usar um tom de voz mais baixo para falar. Quando a gente grita, dói o ouvidinho das pessoas, dói o seu ouvidinho, o ouvidinho da mamãe, enfim. A gente pode ir ensinando essa questão com ele. Uma coisa que é legal de trabalhar sobre entonação é música, para ele ir percebendo, né, os altos e os baixos e enfim. Como melhorar as ecolalias? Então, as ecolalias, elas são parte da aquisição de fala, né? Assim, crianças típicas, elas têm ecolalias. Mas muitas vezes as crianças com autismo, elas não usam a ecolalia, elas não superam essa fase da ecolalia, né? Então, elas não usam as ecolalias, não continuam o processo, né, de desenvolvimento da fala. Mas é muito complicado a gente mexer na ecolalia, porque muitas vezes a ecolalia é um tipo de estereotipia oral. Então, o que a gente pode fazer é dar função para essas ecolalias, né? Então, por exemplo, a criança tá falando maçã, aí você pega uma maçã, a maçã é vermelha, enfim. Tentar dar função para isso que acontece. Anísia, a irritabilidade aumenta com a idade? Anísia, assim, tem fases, né, que a criança passa por momentos de mais irritabilidade, fase no desenvolvimento, mas não tem a ver necessariamente com idade, assim, no sentido de tipo, a criança tem 6 anos, agora que ela tem 6 anos, ela tá mais irritada porque é assim mesmo. Não, se a sua criança tá muito irritada, provavelmente tem algo acontecendo aí que precisa ser observado. Tá? Principalmente se mudou de uma hora para outra, se essa irritabilidade aumentou de uma hora para outra, enfim. Eu acho que esse assunto, assim, é extremamente relevante porque quando a gente fala de comportamento inapropriado, né, igual assim, vocês veem que eu vou responder uma pergunta e eu fico quase 10 minutos respondendo uma pergunta. Porque, assim, é um assunto muito complexo, gente, e não adianta só a gente focar naquele momento específico, sabe? Eu acho que é isso que a gente queria trazer aqui para vocês. É algo que precisa ser macro, assim, né? Precisa ser uma mudança geral na rotina de vocês, porque senão não vai funcionar e precisa ser algo consistente. E outra coisa, não adianta só aprender a fazer os manejos se você não sabe ensinar as habilidades para sua criança, né? Porque não vai adiantar de nada. A criança vai parar de gritar para conseguir o que ela quer, aí ela vai começar a bater a cabeça na parede. Se não funcionar bater a cabeça na parede, ela vai começar a se morder.
E se você não ensinar o que ela pode fazer, né? Se você não ensinar habilidades para sua criança, ela vai continuar passando de comportamento inapropriado para comportamento inapropriado. Isso vai continuar acontecendo porque os comportamentos não se melhoram sozinhos, né? Assim, existe um trabalho mesmo, né, que precisa ser feito. A gente só consegue pegar na mão de vocês até um ponto A. Desse ponto A para o ponto B é com vocês, gente. É o protagonismo de vocês, pais. Não é o terapeuta, não é o médico, não é a avó, não é a escola, é vocês. Vocês são os pais. A responsabilidade sempre é dos pais. E mais do que nunca, quando a gente fala de um tratamento terapêutico para crianças com autismo, é os pais. Não tem como fugir, não tem como deixar essa conta na mão dos outros, sabe? Pega essa responsabilidade para você e vamos em frente, sabe? Vamos em frente. É constância. Tudo na vida é hábito, é costume e é empenho. Não tem caminho fácil. Não tem, gente. Não tem. Mas existem caminhos possíveis baseados em evidências científicas. Confiem na ciência, tá, gente? Confiem na ciência. Em tratamentos seguros, quando a gente falar de intervenção para os nossos pequenos, é o mais importante. E, gente, isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? Assim, de que a gente às vezes mostra vídeo da Olha aqui, a gente recebe muita mensagem, né? Nossa, minha criança não faz isso. Nossa, meu Deus, será que meu filho vai conseguir fazer isso um dia? E a gente mostra a Olha aqui, não é pra trazer essa angústia no coração de vocês, mas é para mostrar que é possível, né? Assim, é possível. Não é fácil? Não é fácil. Tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Tem que correr atrás? Tem que correr atrás, né? Não precisa ser sozinho. Enfim, a Mari fala muito sobre isso, né? Sobre rede de apoio e tudo mais. Não precisa ser sozinho, mas é possível. A Mari caiu, gente, mas eu vou repetir o que ela tava falando porque cortou. Ela estava contando um pouquinho do nosso curso, né, de pais que a gente lançou hoje, a nossa segunda turma, o Famílias Protagonistas. E aí ela falou sobre como esse curso é assim, a junção dos dois mundos, porque tem um conteúdo completamente baseado em evidências e totalmente acessível, porque, gente, ó, eu vou ser bem sincera com vocês. Se algum dia eu falar alguma coisa que vocês não entendam, vocês, por favor, me dão um cocão na cabeça. Fala, Cacá, ó, que é isso? Acorda pra vida, mulher. Porque eu não concordo, entendeu? Então, tudo que eu faço é exatamente e completamente acessível. Vocês podem ver que todas as palavras, todos os termos, eu sempre falo antes o que significa, né? Porque eu quero que todo mundo aprenda. Então, o curso é desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, né? O que sou eu aqui com vocês é o que eu passo lá no curso. E aí o conteúdo tá, assim, pontinho por pontinho, preparado do jeitinho que a Mari gostaria de ter aprendido quando ela entrou nesse mundo aí do autismo. Que a gente fez uma pesquisa de mercado e o nosso curso é o curso mais barato do mercado, realmente. E a gente quis fazer isso não porque a gente não acha que o nosso curso tem valor, mas porque a gente quer realmente que vocês se capacitem. A gente quer que seja um curso acessível para que a maior quantidade de pessoas consiga fazer e consiga se capacitar, tá bom? Melissa, o curso de vocês é metade do preço do que eu fiz, tá vendo? Ó, comprovado por Melissa também. Inclusive, gente, isso é uma pergunta que algumas pessoas me fizeram também, né? Fizeram pra gente aqui no perfil. Eu já fiz outros cursos de pais, Cacá. Faço de você também? E, gente, assim, o que eu falaria? No nosso curso, a gente tem a parte prática. Então, quem comprar até domingo consegue ter 4 sessões de devolutiva comigo. Então, eu vou ver um vídeo de vocês aplicando as estratégias nas crianças de vocês e vou dar o meu feedback. Gente, isso é raridade, hein? Olha só. E também o nosso curso tem muitos vídeos da gente aplicando terapia na Olha, assim, tudo que a gente explica tem um vídeo explicativo prático mostrando exatamente como ser feito, que é algo que a gente também não vê nos cursos por aí. A gente tá falando porque a gente já fez muitos cursos. Então, assim, Mai, pode dar um pouquinho de depoimento dela. Eu já fiz muito curso, muito mesmo. E não tem módulo ali que não tem. Você não vai achar nenhum outro curso, não. O de estimulação em casa, pelo menos, você não vai achar. Não vai.
A Luana, qual a duração do curso? Então, Luana, o curso são 10 horas de conteúdo gravado. Na verdade, são até mais. São 12 horas de conteúdo gravado. E a gente vai ter 2 aulas ao vivo, que a gente ainda vai marcar quando a gente fechar a turma direitinho. Então, a duração é essa, tá bom? E aí você pode ver quantas vezes você quiser lá na plataforma por 1 ano. Ele vai estar disponível lá por 1 ano. Tem ex-aluna nossa que já viu o nosso curso passado 3 vezes, tá? E são fatos verídicos. Então, assim, pode ver lá quantas vezes quiser. Já comprei, já comecei. Excelente material escrito, vídeos que esclarecem muitas dúvidas na prática. Os slides estão excelentes e também já fiz outros cursos antes. Gente, estou passada com esse feedback. Perfeita, Dani. Muito obrigada. Bem-vinda. Nossa, gente, eu gosto assim. A gente lança o curso no dia, a pessoa compra no dia e já começa as aulas, entendeu? Ó. Isso que é mãe protagonista. Muito obrigada, querida. Felício, qual o preço do curso? Ai, Maria, desculpa. É que vem às vezes o sobrenome antes, eu me perco, tá, gente? Maria, o curso é 259 e pode parcelar de 10 vezes, tá? E é 10 vezes de R$29,70. Vamos fazer a inscrição. Maria, é só você entrar na nossa bio do nosso perfil, tá? E clicar ali, tem o link, mas a gente te manda também depois no direct aí pra você. Um beijo grande, muito obrigada. Bom descanso para vocês. A gente espera vocês lá no nosso curso, no Famílias Protagonistas. Para fazer a inscrição, o link tá aqui na nossa bio, tá bom? É só entrar no nosso perfil. Na hora que você abrir a página, vai ter um link, assim, ó, em azulzinho, beleza? Mas é só entrar no nosso perfil, no post que a gente fez hoje. Tudo explica direitinho sobre o curso. Se ficou alguma dúvida, é só mandar direct. E é isso, gente. Um beijo grande para vocês, viu?